Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube. A aula de hoje é sobre o dispositivo à corrente diferencial. É uma aula que é elaborada por Luciano Duque e pelo Marco Oliveira, da IPT Engenharia. A aula é dividida em dois blocos, parte 1 e parte 2. A parte 1 contém um conjunto de 3 aulas e a parte 2 um conjunto de 3 aulas complementando o dispositivo à corrente diferencial. Olá pessoal, vamos para a última aula sobre os dispositivos à corrente diferencial residual, um pacote de aulas que são relacionadas às aulas 4, 5 e 6. É uma aula elaborada em conjunto com Marco Oliveira, da IPT Engenharia, e Luciano Duque. Bom, essa aula, o foco é a corrente de choque elétrico, compartilhamento de DR e testes de DR. A introdução inicial que eu vou passar para vocês, o dispositivo DR, ele detecta a soma fasorial das correntes, né, que percorrem os condutores vivos de um determinado circuito. Se eu tenho um circuito trifásico, eu tenho a soma vetorial da corrente 1, da corrente 2, da corrente 3, mais a corrente do neutro, tem que ser igual a zero. Se isso for igual a zero, o DR não aciona. Com fuga, existe uma diferença entre a soma de I1 mais I2 mais I3 mais IN, é diferente de zero. Dessa forma, o dispositivo DR vai atuar conforme o Marco Oliveira vai apresentar para vocês. Bom, agora essa aula 4, 5 e 6 será conduzida pelo Marco Oliveira, onde ele vai falar sobre os testes e o compartilhamento de DR. Boa aula e um abraço a todos. Olá pessoal, nessa quarta vídeo aula nós vamos falar um pouquinho sobre a parte do choque elétrico e sua importância para o ser humano e os animais, conforme abordado na norma 5410 da ABNT. Lembrando sempre nossa frase que 1 segundo pode ser fatal. Na ampoleta aqui, ela está graduada e mostrando o que a corrente elétrica pode fazer com o ser humano. Com meio ampere, existe um perceptível sensação de choque. Com 10 mA, a contração muscular. Com 40 mA, já atingimos a queimadura no sistema respiratório. Por isso, o disjuntor DR ele foi projetado para desarmar com 30 mA. Antes que esse ponto aconteça. Bom, vamos dar uma revisada rápida no disjuntor DR, né? Ele está aqui colocado na entrada de alimentação na carga. Essa imagem mostra uma estrutura interna do DR. Então a corrente ela passa pelos seus contatos, atravessa o núcleo toroidal. Aqui um exemplo para essa carga de 10 amperes. A corrente vai na carga e aí nesse momento a pessoa, aqui no caso, colocou a mão no equipamento, está apresentando uma baixa isolação e uma pequena carga de fuga é aqui transferida para a pessoa que está aqui. Essa carga, nesse caso, ela é de 0,06 amperes ou 6 mA. Nesse momento, a diferença ela retorna pela outra fase do núcleo, né, e volta para a rede. O núcleo toroidal vai detectar essa diferença e vai desarmar o DR, protegendo a pessoa aqui do choque. Apenas uma revisão rápida da funcionalidade do DR. Bom, nessa outra imagem eu quis colocar que dentro da nossa casa nós temos vários equipamentos nos quais eles são ligados à energia elétrica e podem provocar o choque.
Então aqui temos um exemplo de uma panela elétrica, de uma batedeira, geladeira, de uma máquina de suco, de uma máquina de lavar pratos, de uma secadora de roupa e por aí vai. Então todos esses equipamentos que estão ligados à energia elétrica, que necessitam para o seu funcionamento, podem apresentar um problema de baixa isolação. E quando a pessoa encostar no equipamento, ela pode tomar uma descarga elétrica. Tá? Isso que a gente chama de choque indireto. Aqui mais alguns exemplos do nosso dia a dia, né? Aqui tem uma parte engraçada, né? A esposa secando o cabelo e o marido aqui dentro da banheira. Então o que acontece? Se por acaso esse secador cair aqui na água, a pessoa vai tomar um choque e se o DR não estiver funcionando adequadamente, pode vir até falecer, né? Aqui uma outra situação, a pessoa está passando roupa e encostou aqui na máquina de lavar, né? E aí acabou sendo o ferro elétrico, está com uma baixa isolação, está passando a corrente elétrica indo por terra, que a máquina está como terra nesse momento. Uma outra aqui, um trabalhador trabalhando com uma serra, também a serra apresenta um problema de baixa isolação e também vai tomar um choque. E aqui uma outra situação também, normal, a pessoa lavando a louça e aqui mexendo na torradeira e nessa hora que ela encostou na água, ela está levando a mão à condição de terra e pode tomar um choque. E lembrando que sempre, pela nova norma da ABNT, todas as ligações elétricas têm que ser feitas com o cabo, com fase, neutro e o pino do meio, que é o pino terra. Isso é muito importante para a proteção do ser humano. Aqui novamente uma situação de risco elétrico, né? Então a gente tem várias situações. A primeira é uma criança, né? A criança sempre está aprontando, né? E aí os pais distraídos, a criança está com o cabo aqui na boca aqui e pode tomar um choque, né? Essa é a outra imagem aqui, é uma condição não muito recomendável, ou seja, a tomada que está aqui, ela tem uma capacidade, o fio que está ligado nessa tomada e está indo até o disjuntor também tem uma capacidade de projeto. E aqui a pessoa ligou uma série de equipamentos que com certeza, se não desligar o disjuntor lá por proteção de sobrecarga, com certeza está com grande risco de incêndio. E aqui já uma situação que a tomada passou por um curto-circuito, né? Situação que ficou. Uma outra imagem aqui com risco novamente de incêndio até, né? Um excesso de carga. E aqui uma criança também com a tomada na boca, né? Aqui é mais ilustrativo, né? Mas sempre o risco está presente no nosso lar, né? Importante lembrar que todos os equipamentos elétricos, eles, dentro da norma, eles possuem uma classe de isolação. E nessa tabela aqui a gente pode observar classes. Temos a classe 1, a classe 2 e a classe 3. A classe 1, como demonstrado aqui, ela é um equipamento que ela vai ligado direto, sem o terceiro condutor, ligado à terra, né? O equipamento dispõe de ligação da massa para ligar as partes condutoras acessíveis à terra, através de um condutor de proteção, né? Então ele tem o condutor terra, o terceiro pino, e normalmente é esse símbolo que você pode olhar na especificação. A classe 2, ela tem uma isolação dupla. Então, apresenta esse símbolo aqui, como isolação dupla, então tem os dois retângulos aqui, né, dizendo que é dupla. E a classe 3, ela tem uma isolação tripla. Então, tem 3 isolações, então dificilmente vai ter problema. E também dificilmente encontramos equipamentos aqui no Brasil com essa classe de isolação. A gente encontra mais com a classe 2 e classe 1. O exemplo aqui a seguir, a gente mostra que é um secador de cabelo, né? Então a norma da ABNT, ela recomenda que no mínimo ele tem que ter classe 2 de isolação, né? E a classe 2, a corrente de fuga, ela não pode ser maior que 0,25 mA, né? Então classe 3, 0,5 A e a classe 1, 0,75, ou seja, tanto no 0,75 quanto no 0,25, se acontecer essa fuga, né? O DR está ali para proteger, né? Por isso a importância do DR.
Bom, aqui nós já apresentamos os efeitos da corrente elétrica no ser humano. É um gráfico que mostra dois eixos. O primeiro eixo a gente tem aqui o tempo em milissegundos e o outro eixo a gente tem aqui a corrente de fuga em miliamperes, né? E aqui ao lado nós temos uma tabela do que são os efeitos que podem sofrer o ser humano se tomar uma descarga elétrica. Então vamos lá. Nesse primeiro ponto aqui, roxinho, que eu coloquei aqui, eu estou considerando que houve uma fuga de corrente. Essa fuga de corrente estaria em torno de 30 mA e o tempo em torno de 100 milissegundos. Nessa condição, que é o gráfico aqui que está em verde, que é a situação 2, o ser humano ele teria uma percepção de contração muscular, porém sem causar nenhum efeito fisiológico. Tá? Ou seja, é nesse ponto em que o disjuntor DR vai desarmar e proteger o ser humano. Entretanto, se o disjuntor DR não desarmar por algum motivo, essa corrente vai continuar subindo e pode atingir, por exemplo, esse outro ponto que eu determinei aqui, que seria um ponto com 100 mA em 1 segundo. Observe que 1 segundo é um tempo muito rápido, né? Então, nessa condição, nós já estaríamos aqui nesse ponto da curva, ou seja, o ser humano já teria fortes contrações musculares, já teria dificuldade de respiração, problemas de distúrbios de funções cardíacas, e poderia aumentar o crescimento da corrente por ele e poder ter um dano muito maior. Se atingir a curva 4, aqui uma corrente, por exemplo, de 200 mA em 2 segundos, né, aí os efeitos são extremamente críticos, podendo ter a parada cardíaca. Então essa curva aqui, ela define a importância do disjuntor DR. Por que o disjuntor DR tem que estar na instalação elétrica? Por que ele protege as pessoas contra choque elétrico? E vocês observam que os valores de corrente são extremamente baixos, abaixo de 30 mA, e também o tempo de atuação dele tem que ser muito rápido, abaixo, preferencialmente, de 200 milissegundos. Tá? Bom, mais uma vez queria agradecer a participação de quem assistiu o vídeo. A IPT Consultoria está disponível para outras informações. Nós somos consultores e especialistas na área de termografia elétrica, vazamento e detecção de gás, e também a parte de análise e verificação do funcionamento do disjuntor DR. Tenham todos um ótimo dia e estamos à disposição. Olá pessoal, voltamos para mais uma videoaula, parte 5. Eu vou falar um pouquinho sobre o disjuntor tipo compartilhado. Lembrando na nossa frase que 1 segundo pode ser fatal quando mexemos com energia elétrica. Aqui nós observamos um disjuntor bipolar com uma instalação típica, né? Então, como vai ser instalado o disjuntor? Nós temos o disjuntor de entrada, ou um disjuntor auxiliar, com as duas fases. Ele entra no disjuntor DR e a saída do disjuntor DR vai alimentar, no caso, a tomada do chuveiro. Tá? Então, isso aqui é uma ligação típica do disjuntor DR. Sempre em série com o disjuntor principal ou o disjuntor auxiliar. É bom lembrar que a sigla RCD é uma sigla em inglês de Residual Current Device, ou o que nós denominamos aqui como corrente residual, ou simplesmente o DR. É um dispositivo de proteção utilizado para desligar automaticamente a alimentação quando tivermos um desequilíbrio entre as fases. Entretanto, quando associado com a proteção de curto-circuito e sobrecargas, nós podemos ter um componente que vai fazer as 3 funções, ou seja, vai detectar a fuga de corrente, o pico de corrente, que seria um curto-circuito, e o excesso de corrente, que seria uma sobrecarga. Também podemos observar que existem 3 tipos
a serem considerados de categoria. O que nós vamos empregar na nossa residência é AC. Então, no corpo do componente, vocês podem observar aqui que vem a simbologia dizendo que ele é aplicado em corrente alternada e o símbolozinho da corrente alternada aqui também abaixo do AC. Temos também o tipo A, que ele detecta correntes residuais, AC e DC pulsante. E o tipo B, que detecta corrente residual AC, AC retificada e DC. Então, cada tipo vai ter a sua simbologia, aqui a AC, que nós estamos falando que é a parte residencial, essa parte A e o tipo B, mais usado na indústria. Tá? Estou apenas citando para título de conhecimento. Então, esse disjuntor, que tem as três funções, ele é chamado, tem a sigla de RCCO, Residual Current Circuit Break with Overcurrent Protection, ou seja, disjuntor com proteção de corrente de curto, sobrecarga e a nossa corrente de fuga. Então, nesse exemplo aqui, nós temos também algumas informações importantes que ficam na parte frontal do disjuntor, nesse caso aqui um RCCO. A marca do fabricante, que é um fabricante GE, o tipo de produto, né? Tem aqui a especificação, os produtos, então DM100, DM60, DM20, por aí vai. A corrente alternada, que nós acabamos de ver anteriormente, né? Que é a corrente alternada. A indicação da alavanca, se ele está ligado ou desligado, né? Nessa posição aqui ele está desligado, está off. Do lado de cá eu vou ter a corrente de operação dele, que é 20 amperes, e um ponto importante, como ele é um disjuntor, ele faz a função de proteção para curto-circuito e sobrecarga, eu tenho aqui a letra C. Essa letra C significa que ele vai trabalhar com a curva C. A curva C ela é mais recomendado para a parte residencial, onde nós temos alguns motores de partida, como o ar-condicionado, o refrigerador, a máquina de lavar roupa. No momento da partida, esses equipamentos eles puxam uma corrente de partida maior do que a corrente nominal de funcionamento. Então, o que diz essa curva C? Essa curva C, nesse exemplo que eu coloquei aqui, essa letra C20, a letra corresponde à curva do disjuntor, que nós podemos ver aqui em cima. Então, o que significa? Essa curva C, a corrente de curto-circuito dela vai ser 5 vezes a corrente nominal, que nesse caso é 20. Então, até 100 amperes, ele não vai acontecer nada, ele não vai desarmar. Então, ele trabalha numa faixa mínima de 100 amperes até uma faixa máxima de 200 amperes, que seriam essas duas faixas. Aqui nesse gráfico a gente tem aqui o trip térmico, que é o trip de sobrecarga, ou seja, é o bimetálico, que vai abrir após um determinado tempo. E nesse ponto aqui, nós temos o trip magnético, que é o trip de curto-circuito. É aqui onde nós acabamos de explicar essa função importante da curva C, ou seja, você tem uma geladeira que ela trabalha com 4 amperes, quando ela parte, ela chega a 15, 20 amperes, ela não vai desarmar o disjuntor nesse momento, porque o disjuntor justamente está dentro dessa curva, identificando que não é um curto-circuito, é apenas uma partida do equipamento. Então isso é bastante importante, né? Nós temos esse conhecimento e também é importante saber que esse componente, ele, como eu comentei anteriormente, ele é 3 em 1. Então eu não precisaria instalar um disjuntor mais um DR separado. Num único componente eu vou ter as 3 funções de proteção de curto-circuito, proteção de sobrecarga e proteção de fuga de corrente. Né? Se a gente observar aqui, ó, aqui está o botãozinho de teste.
Tá? Esse botão de teste é justamente aquela simulação eletromecânica que a gente faz para testar se o DR está funcionando adequadamente. Nessa imagem aqui eu mostro uma configuração também mostrando o seguinte, né? Nesse painel, nesse quadro, nós temos dois disjuntores DR. Temos um disjuntor DR aqui e um outro disjuntor DR aqui. Então, o projeto que foi feito, ele fez com que essas cargas aqui estivessem ligadas a esse DR e essas outras três cargas ligadas ao segundo DR. Então, depende do projeto, eu posso ter apenas um DR, posso ter um ou mais DR, ou até um DR por circuito. Depende de como foi feito o projeto. Então, nessa videoaula, nós vimos essa composição de ter o componente com as três funções: sobrecarga, sobrecorrente e a função de fuga de corrente. Mais uma vez agradeço a atenção e na próxima videoaula nós iremos falar sobre um aspecto bastante importante: como testar, como simular o DR no caso de uma pessoa tomando um choque. A gente vai fazer um teste com um equipamento, um analisador de fuga, em que ele vai simular como se uma pessoa estivesse tomando um choque elétrico e vai nos apresentar os parâmetros principais, que é corrente de trip e tempo do trip. Agradeço a atenção, tenham todos um ótimo dia e aguardem a próxima aula. Até mais. Olá pessoal, essa é a nossa última videoaula, parte 6. Nós vamos tratar sobre como testar o disjuntor DR. Essa é a parte mais importante de toda essa série de vídeos que nós apresentamos. Lembrando sempre a nossa frase, que um segundo pode ser fatal quando tratamos de energia elétrica. Bom, aqui nós vamos primeiro apresentar o teste eletromecânico. Como pode ser observado aqui, o disjuntor DR ele possui um botão com uma letrinha T de teste, tá? E esse teste ele tem que ser realizado preferencialmente todo mês pelo próprio usuário. Não é necessário uma pessoa especializada no assunto para realizar esse teste. O que acontece quando é feito esse teste? Normalmente o DR está ligado a uma carga, né, que representa aqui por esse load, né, carga, né, e está circulando uma corrente normal, sem nenhum problema, entrando pela fase, retornando pelo neutro, e o circuito funciona sem o disparo normal. Quando nós acionamos esse botão, essa tensão que está indo para a carga, ela passa por esse trecho. Aqui nós temos um resistor já calculado para que haja uma drenagem de 0,03, que é os 30 mA, que é justamente para nós termos essa diferença, né, de corrente, de tal forma que a bobina aqui toroidal sinta essa diferença, né, e dispare o trip do disjuntor. Com isso nós podemos fazer um teste eletromecânico do componente. Tá? É uma forma bem simples de realizá-lo. Bom, esse teste ele não é conclusivo. Por quê? Né? O teste eletromecânico deve ser realizado todo mês, como comentei, pelo próprio usuário, apertando o botão de teste T na parte frontal do componente, observando se houve queda de energia nos equipamentos por ele alimentado. Tá? No caso, se ele estiver ligado em série, como vimos nas aulas anteriores, com o disjuntor principal e dali deriva para vários disjuntores auxiliares, né? Na hora que ele der o trip, que ele desarmar, toda a carga desses disjuntores auxiliares vão ser desligadas. Entretanto, esses testes não garantem o seu funcionamento dentro da norma da IEC 61008, na qual nós estamos nos baseando para fazer o teste. O ponto mais importante é conhecer duas variáveis que certificam se o DR está funcionando corretamente. E quais são essas duas variáveis? É justamente o tempo de trip, o tempo de desarme,
e a corrente de trip, ou seja, a corrente de desarme. Tá? Então esses dois pontos são fundamentais e importantes. Com aquele teste mecânico que nós fizemos, né, eletromecânico, a gente não consegue ver o tempo e nem a corrente que ele desarmou. Bom, aqui nessa tabela a gente mostra uma especificação, né? O IN é a corrente nominal, tá? Nós temos aqui a faixa de trabalho de corrente nominal para um disjuntor, que vai de 25 a 100 amperes. Aqui essa corrente ΔN é a corrente de desarme ou de trip, né? Que seria os 30 miliamperes, né? E aqui o tempo em que tem que ser interrompido, desarmado o disjuntor. Então, se eu aplicar uma corrente de 30 miliamperes, ele tem que desarmar em menos de 0,3 segundos. Tá? Se eu aplicar 2 vezes esse valor, ou seja, 60 miliamperes, ele tem que desarmar num tempo menor ainda, 0,15 segundos. E se eu aplicar 5 vezes essa corrente, ou seja, seria 150 miliamperes, ele vai desarmar em 0,04 segundos. Isso aqui é uma tabela de referência, como comentei, pela norma. Como é que é feito esse teste, então? Então, esse teste, primeiro, nós temos que certificar se eu aplicar uma corrente menor do que a corrente de desarme, ou seja, se a corrente de desarme é 30 miliamperes, se eu aplicar 50% dessa corrente, ou seja, 15 miliamperes, o sistema, durante 2 segundos, né, não mais do que isso, o sistema não pode desarmar. Tá? E por que ele não pode desarmar? Porque não atingiu o valor de sensibilidade, senão qualquer fugazinha pequena que seja de 10, 15, 20 miliamperes vai ficar desarmando aleatoriamente. Isso a gente não quer também. Então, é o primeiro teste que a gente faz para ver se ele não está desarmando abaixo desse valor que a gente especificou. No teste seguinte, eu vou colocar 100% da corrente nominal, que é esse valor aqui. Ou seja, eu vou aplicar 30 miliamperes, no caso, né, ele vai ser drenado, esses 30 miliamperes, né, e não pode ser aplicado por mais 2 segundos, o equipamento que faz isso automaticamente, e o dispositivo ele tem que desligar em 300 milissegundos, ou 0,3 segundos. Ele geralmente desarma bem antes disso, ele desarma com 150, 200 milissegundos. Tá? Importante também lembrar, como nós estamos trabalhando com corrente alternada, o equipamento também ele tem que ter essa possibilidade de fazer o teste quando a onda a senoide estiver em 0 grau, e quando a senoide estiver em 180 graus, porque existe diferença de valores, e aí quando nós fazemos os 2 testes, com 0 e 180, a gente pode considerar sempre o maior valor, ou seja, a pior condição de trabalho. Ok? Bom, aqui nós temos uma imagem do equipamento que nós utilizamos, né? É um analisador de fuga e também de teste, e aqui vocês podem observar que além do teste do RCD, existem outros testes que nós realizamos. Bom, o primeiro teste que nós vamos fazer é o teste para certificar se a tensão que está sendo alimentado, a residência ou nossos equipamentos, elas estão dentro do padrão que a fornecedora tem que nos entregar. Então, por exemplo, no caso aqui de Brasília, nossa tensão era 220 volts. Isso é o que a SEB tem que entregar. Só que ela tem uma margem inferior e superior. Ou seja, essa tensão não pode ser menor do que 201 volts e nem ser maior do que 231 volts entre as fases LN e a APE, que é o terra. Né? Então, também nós medimos isso e certificamos se a tensão está adequada aos nossos equipamentos, para que, se estiver fora desses padrões, a gente vai ter problema nos equipamentos, na televisão, na geladeira, na máquina. Então tem que estar dentro desse padrão de fornecimento, isso a gente consegue medir. O ponto seguinte é esse ponto que nós vamos discutir aqui, o ponto de loop. Tá? No ponto de teste de loop, o que nós vamos verificar? A gente vê a impedância, a resistência. Então a gente vai até o último ponto mais longe do quadro e a gente faz o teste injetando uma tensão e uma corrente no circuito e nós conseguimos medir essa resistência. Quanto menor a resistência, ou seja, o ideal é que esteja abaixo de 10 ohms, quanto menor, mais fácil vai ser o percurso da corrente no caso de uma fuga. Então isso aqui também é muito importante, que a gente verifique se o sistema de aterramento está funcionando, está adequado. Né? Então é bem bacana. Então a gente coloca lá as correntes de 10, 30 mA até o máximo 100 mA. Né? O 100 mA ele vai desarmar o DR no caso aqui, mas também a gente consegue ver se está tudo funcionando.
Depois, o teste seguinte é o teste justamente do RCD, que é o Residual Corrente Device, ou seja, a corrente de fuga ou choque que a pessoa vai estar tomando. Então, vocês podem observar que tem 3 escalas, meio, 1 e 5. Justamente, o meio, eu vou estar aplicando 15 mA, né, no disjuntor, ele não pode desarmar. Né? Então, vai mostrar para mim, com 15 mA, né, ele não pode... E eu tenho outras escalas que eu posso também trabalhar. Eu posso aplicar um fundo de escala de 0 a 10, um fundo de escala de 0 a 30 e até 0 a 150. Normalmente a gente trabalha com 10 mA, então a gente vai aplicar 5 mA, 10 e 50 e ver o resultado. Né? Esses resultados, como nós comentamos na imagem anterior, é o valor que vai aparecer aqui, o valor de corrente e o valor de tempo, de trip, tá? E também aplicamos depois o 30 mA, que é a sensibilidade. Então vamos aplicar 15 mA, 30 mA, 150 mA. E com isso a gente consegue certificar que toda a condição de corrente e tempo elas vão estar dentro do que a norma pede. E o item seguinte que a gente pode verificar é um auto-ramp. Esse auto-ramp ele faz um sequenciamento de injeção. Então ele injeta, por exemplo, em 30 mA, ele coloca 15 mA, espera um pouquinho, coloca 30 mA, espera um pouquinho e coloca 150. Então é como se fosse um teste automático, ele faz de uma vez só. Né? Então com esse equipamento aqui, a gente consegue certificar que realmente o disjuntor DR ele está funcionando dentro dos parâmetros. Ou seja, não pode desarmar antes e tem que desarmar quando atinge o valor limite de 30 mA. Ok? Bom, essa foto aqui eu peguei na internet, é um exemplo do que acontece na Europa. Né? Vocês podem observar que essa é uma empresa de manutenção, né? Ela aparece inclusive os técnicos aqui, vários cargos de atendimento. Então na Europa, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, é norma, é obrigatório quando a pessoa vende um imóvel, quando a pessoa vai alugar um imóvel, ou mesmo morando, periodicamente eles têm que fazer os testes na parte elétrica. Esse teste, além do disjuntor DR, ele chega a nível de testar os componentes, os equipamentos, dentro da casa. Então eles checam se está tendo baixa isolação numa geladeira, numa torradeira, no fogão, na máquina de lavar, é o que eles chamam de PAT, né? Portátil Appliance Test. Né, ou seja, teste dos equipamentos portáteis. Então é muito interessante também, certificam para a pessoa, né, que está tudo normal. Então é bem interessante, eles estão muito mais evoluídos, muito mais na frente nessa parte de segurança do que aqui no Brasil. A preocupação lá é muito maior. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa consciência. É isso que a gente está buscando, começar esse trabalho de conscientização e teste da parte elétrica. Como nós colocamos no começo, né? Teste é sempre seu dispositivo de proteção elétrica, porque a energia elétrica ela é invisível e ela mata em poucos segundos. Então é muito importante. Esse é o nosso trabalho da IPT Consultoria, levar até vocês essa possibilidade de ter essa manutenção preditiva, esse teste, saber se seus componentes elétricos, tanto na parte de termografia, quanto na parte de disjuntor DR e também na parte de vazamento de gás, está funcionando adequadamente. Tem o nosso site aí, iptconsultoria.com, né? A IPT é a Inspeção Predial Termográfica, que nós adotamos nosso nome fantasia, né? E mais uma vez agradeço a todos pela atenção, estou à disposição, me ligue, me mande e-mail, qualquer dúvida também sobre o assunto. Tá? Tenham todos um ótimo dia.